Olá a todos que nos acompanham no Ponto a Ponto. Estamos iniciando mais um programa e hoje com uma convidada toda especial, nossa querida Suziara Medeiros, nossa amiga palestrante espírita, atuante no movimento paraibano, não é? E hoje, Suzy, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos hoje conversar sobre um tema muito importante. Isso. A fé que transporta montanhas. E diante dessa temática, né, Suzy, que a gente vê hoje uma necessidade das pessoas buscarem, seja uma determinação religiosa, buscando encontrar-se, né, com a fé. E nós temos visto o crescimento das pessoas buscando em alguns locais até a questão de uma cura. Cura essa que possa ser as questões mesmo de saúde ou qualquer outra busca nesse sentido. E aí a gente se pergunta, né? A fé pode curar? Mary, a fé pode curar, né? Porque nada é impossível àquele que crê. E aí, para isso, a gente tem uma série de análises a fazer, né? Nós sabemos que o nosso organismo, ele repercute os nossos sentimentos, as nossas emoções. Você melhor do que eu entende isso, né? Mas quando nós acreditamos realmente que somos capazes, né, de mentalizar a paz, de mentalizar sentimentos positivos e mentalizar a própria saúde, essa saúde repercute no nosso organismo. Da mesma forma que quando a gente se acredita doente, se acredita triste, se sente dessa forma e mentaliza esses sentimentos negativos, eles da mesma forma somatizam no nosso corpo. Então, uma atitude positiva diante das doenças, diante dos problemas, auxilia em muito no tratamento. E quando a pessoa busca uma cura através da fé, seja num tratamento espiritual, seja mesmo nos processos de passe e dos tratamentos curativos, mediúnicos curativos propriamente dito, e você realmente, de fato, acredita nisso, eu não tenho dúvidas de que nós somos capazes de realmente auxiliar o nosso organismo na reorganização celular, porque nós vibramos energeticamente e somos capazes de manipular essas energias no nosso corpo. Mas é preciso um pouco de entendimento e realmente uma fé verdadeira para isso. Não é aquela fé só, como diz, da boca para fora, né? Não basta dizer eu creio. Eu creio que Jesus vai me curar. Sim, crer verdadeiramente é imaginar-se realmente curado, é imaginar, mentalizar aquelas sensações ruins se afastando do seu corpo. Eu costumo dizer que a gente pode aplicar passes em nós mesmos com a força da mente, com a força da fé. Quando você mentaliza os seus problemas saindo, afastando-se de você, quando você imagina as sensações físicas de doença, de sensações ruins mesmo, indo embora, quando você mentaliza luzes, energias positivas banhando o seu corpo, todas essas mentalizações são passes que nós aplicamos em nós mesmos. Isso. E a gente fica pensando, Suzy, assim, né, diante dessa sua fala, né, que traz esse conhecimento da importância do pensar envolvido em todo uma condição positiva, né, um pensamento não só positivo, mas com aquele querer realmente. Isso. Mas existem pessoas que mesmo tendo essa fé, né, ou apresenta ter essa fé, elas não conseguem uma cura. O que é que pode estar envolvido num processo assim? Isso, porque eu sempre gosto de pensar naquele binômio, necessidade e merecimento. Sim. Então, por vezes, por mais que nós manifestemos a nossa fé, por mais que a gente acredite, mentalize, nos imaginemos com saúde plena. Tem até um caso muito, muito bonito de uma amiga minha que teve um problema de saúde importante durante a gravidez e tinha muito receio do medicamento afetar o desenvolvimento da criança. E a gente juntas, em oração, e a gente sempre dizia, vamos abençoar o medicamento. Toda vez que você for tomar, você mentalize que esse medicamento está trazendo apenas a saúde e nenhuma repercussão negativa vai acontecer. Então abençoe o seu medicamento. E ela conseguiu lograr êxito, né? O medicamento não trouxe nenhum efeito colateral. Em outras vezes isso não vai ser possível, mesmo a pessoa acreditando, tendo fé verdadeira no seu processo de cura.
Mas por que que isso vai acontecer? Porque há casos em que nós precisamos passar pelo processo de doença. Nós precisamos enfrentar a dor, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Sim. E não é aquele caso em que as nossas boas ações, os nossos atos da vida presente vão simplesmente eliminar a necessidade da provação. Ele pode atenuar. Mas em alguns casos nós precisamos experienciar, a gente precisa experimentar a dor pelos processos reencarnatórios. Então há casos em que mesmo diante de uma fé pura, verdadeira, genuína, mesmo assim a gente ainda precisa passar por esse processo de dor, de aflição, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório. E esse entendimento, né, Suzy, abre muito a nossa percepção da nossa vida cotidiana. Isso. Porque se a gente fecha, ai meu Deus, então é um castigo, se eu tenho tanta fé, por que isso acontece comigo? Os porquês, né? Por que comigo, né? E no momento que a gente busca, como você trouxe bem, a gente começa a analisar para que isso, o que isso está me ensinando, né? Verdade. Aí o processo, e realmente a cura se instala. A cura se instala. Através da dor, inclusive. Né? Porque, na verdade, as pessoas confundem o poder da fé com o poder de a gente bloquear tudo que é negativo, Sim. tudo que é ruim Sim. na nossa vida. Na verdade, a fé nos auxilia a compreender até mesmo as coisas negativas. Então, por exemplo, a gente sempre sai de casa, faz oração para que nada de mal nos aconteça, não aconteça com ninguém da nossa família, mas eventualmente vai acontecer algum aborrecimento, algum transtorno, uma pequena batida de carro, enfim, coisas do dia a dia que às vezes a gente se pergunta, poxa, mas eu levo uma vida tão certa, tão digna, eu sou tão dedicada à minha religião, à minha fé, eu oro muito e oro com fervor. E por que que mesmo assim essas coisas acontecem comigo? Porque o poder da fé não é um poder de bloqueio meramente, é muito além. É o poder da gente compreender que mesmo quando acontecem as coisas negativas, elas são, lá no final, para o nosso bem. Há uma lição ou há um remédio de situações passadas que havia necessidade da gente passar, seja por um aborrecimento pontual, seja por uma crise realmente importante. Sim. Mas aquele que tem a fé já desenvolvida, ele entende que essas questões elas não vêm por castigo, elas não vêm como um teste aleatório, não. Elas vêm como situações contextualizadas. Né? A doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido de nos fazer entender as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. E como essa riqueza que a doutrina nos traz esclarece, não é? A gente tem mais aumentar a fé, pelo contrário, né? Aumentar a fé, verdade. E aí a gente entra num outro ponto interessante desse contexto do Evangelho, né? Que Jesus traz a fé que transporta montanhas, né? E a doutrina nos traz esse esclarecimento de que as montanhas que o Cristo fala são as montanhas das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Mas como a gente perceber, Suzy, que algumas pessoas que se dizem com fé têm uma dificuldade justamente dessa reforma íntima ou dessa mudança de comportamento, né? É que nesse caso a fé ainda está em desenvolvimento, né? E a gente vai avançando pouco a pouco com o estudo, com a conscientização passo a passo. Inclusive a gente já evoluiu, né, da leitura literal dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz que a fé transporta montanhas. Que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai dizer a essa montanha que se mova daqui para acolá e ela se moverá e nada lhe será impossível. E aí, num pensamento mais ainda infantilizado, há aqueles que creem que seria literalmente isso, que a gente poderia mover fisicamente uma montanha. Quando a gente evolui o nosso pensamento religioso, a gente vai aprendendo que montanhas são essas, né? É um sentido alegórico, Jesus ensinou quase que o tempo todo por parábolas. Sim. Né? Então, os seus ensinamentos, como esse, por exemplo, para simbolizar a grandiosidade do poder da fé, ele usou uma metáfora grandiosa, né? Imagina o poder de mover uma montanha com sua mente.
Essa é a proposta. É um símbolo grandioso para o tamanho da grandiosidade que a fé pode ter. E aí, nesse mesmo sentido que a gente já vinha conversando, com o desenvolvimento, com o seu raciocínio, o seu pensar sobre todas essas questões, sobre a questão do merecimento, da necessidade de passar pelas provas, a gente vai incorporando e compreendendo que é aos poucos realmente que a gente alcança esse sentido todo. Nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, verdadeiramente. Então, há pessoas que mesmo reconhecendo em si uma fé, ela ainda não consegue o autoaperfeiçoamento, o melhoramento espiritual, ou não consegue vencer uma determinada problemática sentimental, tem dificuldade com o perdão, que é muito natural, o nosso estágio evolutivo é muito natural, mas isso é uma questão de tempo. E se a gente se analisar ao longo da nossa vida, a gente só evolui. Então, o que a gente não conseguia compreender e aceitar antes, com o tempo a gente vai aceitando. Quem ou o que eu não conseguia perdoar antes, eu vou conseguindo perdoar aos poucos. E a gente vai vendo que ao longo da vida, com o estudo, com a dedicação à nossa fé, nós vamos conseguindo nos libertar e vamos conseguindo vencer essas montanhas internas que nós temos. É interessante a gente pensar que o contexto de fé é muito mais falado, pensado no meio religioso. Isso. Né? A gente vê mais esse diálogo sobre a fé, essas conversas, palestras sobre a fé, né? Nesse contexto. E aí a gente pode questionar, para que eu seja uma pessoa transformada, uma pessoa melhor, eu preciso de uma religião? Não necessariamente. A gente pode encontrar na religião um reforço, um ponto de apoio muito forte, que vai trazer para a gente mais conhecimento, a gente vai ter acesso a mais leituras, a gente vai ter acesso às palestras, a pessoas que estudaram um pouco mais do que a gente, trazem seus ensinamentos. Então a religião é um ponto de apoio muito importante. Mas nós temos visto pessoas ao longo da vida que simplesmente não se vinculam a um título religioso nenhum e são pessoas que exemplificam uma fé e uma bondade extraordinárias. Então, na verdade, a questão de fé é uma questão de foro íntimo, é uma questão de vontade, de querer realmente, de acreditar. Então, pode haver alguém de muita fé sem uma religião? Claro que pode. Porque a fé ela não se pauta propriamente num dogma religioso, ela se pauta num acreditar em conceitos que você internalizou, que você já tem como parâmetro para você mesmo. Você acredita em Deus, acredita em Jesus, e não são denominações religiosas que vão alterar profundamente isso para algumas pessoas. Já para outras, não. A religião significa um ponto de apoio muito forte e são pessoas que, inclusive, precisam de alguns pontos ou dogmas religiosos para fundamentar a sua fé. Mas isso também é uma questão de evolução do pensamento religioso. Porque esses próprios conceitos, esses próprios tópicos, vamos dizer assim, religiosos, com o tempo eles também vão evoluindo no entendimento das pessoas. A gente, como esse que a gente comentou, do ensinamento de Jesus sobre a fé transportar montanhas. Há denominações religiosas que podem ainda acreditar ser literal. E há aquelas que já evoluíram no pensamento religioso, que já compreenderam que se trata de um ensinamento alegórico, através de uma metáfora que simboliza algo grandioso, né? Então, propriamente dito, a religião auxilia muito, mas ela não é absolutamente necessária ao desenvolvimento da fé. Ok. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela muito preocupada porque estava achando que o filho não estava mais acreditando em Deus. No contexto nós fomos conversando, mas eu digo, mas por que você está achando que seu filho não está mais acreditando em Deus? Não, porque ele não quis mais participar do grupo e foi se afastando. Depois que entrou na universidade, parece que a cabeça dele mudou. E ele tem um amigo que é uma pessoa muito estudiosa, e inclusive passou por uma universidade muito importante do Brasil, aqui não é São Paulo, é Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa assim, que utiliza muito da questão da ciência, e aí a gente entrou nessa questão
né, da fé e da ciência. Então, a pergunta seria, a fé é antagônica à ciência? Né? De forma alguma, de forma alguma. O problema é que, às vezes, aqueles que professam algumas denominações religiosas, elas acreditam nisso, porque ainda presas em conceitos alegóricos, né, onde as interpretações ao pé da letra, a ciência prova que daquela forma ao pé da letra é impossível materialmente falando, né? Então, a gente foi criado numa cultura, sobretudo no Nordeste, Paraíba, a gente é criado numa cultura em que a gente não pode meio que questionar, né? As religiões mais tradicionais não são muito afetas ao questionamento. Então, criou-se, ao longo da história, essa desvinculação entre ciência e religião. Ou você acredita na ciência, ou você acredita na religião. E eu passei por uma situação interessante quando eu era adolescente, porque invariavelmente chega num ponto das aulas de biologia, no ensino médio, que você é colocado frente àquela discussão, né, sobre a criação. Sim. E aí vem o conceito com relação à criação de que Deus criou tudo pela sua vontade, faça-se e foi feito, ou o conceito científico do desenvolvimento, né, dos processos evolutivos do mundo como um todo, e não só do planeta como dos seres vivos. E foi muito engraçado a guerra que se forma dentro da sala, ao ponto de, na aula, na minha época, a professora separou o grupo da ciência e o grupo da religião para debater. E eu achei muito interessante aquilo. Naquela época eu ainda não era espírita, eu me tornei espírita poucos anos depois, mas nesse momento propriamente. E eu fiquei sem saber de que lado eu ia. Que lado eu tô, hein? De que lado eu tô? Porque existia realmente essa questão de você se posicionar. Se você é ciência, então você é contra a religião, consequentemente contra Deus. Então você não acredita que Deus criou tudo. Mas graças a Deus chegou a iluminação da doutrina espírita na minha vida e sossegou meu coração. Porque aí eu encontrei os dois juntos, né? Sim. Porque sim, Deus criou tudo o que existe. Sim, obedecendo a leis naturais, criadas pelo próprio Deus. Então, de fato, a ciência e a religião, elas não devem se separar. Elas estão separadas na cabeça de algumas pessoas, mas na realidade não, porque, de fato, o que a ciência, o que a religião fala, a ciência ainda vai provar, como em alguns fatos já avançou. Né? A gente tem hoje a ciência trabalhando as questões da comunicação com os espíritos, né? A metafísica, todas as ciências que são capazes de estudar essa questão da comunicação com o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual. É um tema assim, muito, muito abordado, muito estudado. Então, qual é a dificuldade ainda, Mary, que a gente vê? É que, por vezes, a ciência está buscando estudar um fenômeno com as ferramentas inadequadas. Na hora que ela adequar as ferramentas, ela vai chegar às conclusões que algumas religiões já chegaram. E em outros casos, o problema é que alguns religiosos têm dificuldade em compreender a ciência e acham que a ciência está querendo provar que Deus não existe. Ao contrário, quanto mais se estuda, a gente vê reportagens de tempos em tempos, falando justamente que a teoria do caos ela é impossível. Tem que ter tido uma inteligência, né, frente à criação. Quanto mais a ciência avança, menos ela aponta para essa teoria do acaso, do caos. Não. A criação, o universo e tudo que existe é tudo muito organizado. O ser humano foi que bagunçou. É mesmo. E você falando agora da teoria do caos, eu me lembrei de uma frase. Aquilo que você vê aparentemente caos, tem uma organização por trás que você desconhece. Que você desconhece. Então, essa palavra é importante nessa questão entre ciência e religião. Nós temos dois lados que se desconhecem, né? Não se compreendem. E aí, novamente, eu puxo a sardinha para a doutrina espírita. A doutrina espírita faz essa união
de uma forma magnífica, porque inclusive, dos 3 pilares da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião, 2 deles fora e são antagônicos, entre aspas. Não existe esse antagonismo propriamente dito. Mas dentro da doutrina eles se interrelacionam e se complementam. Né? E aí a gente entra num ponto basilar que você trouxe, né, da doutrina, que a doutrina traz essa questão da fé raciocinada. Isso. Então, como entender, né, para quem está nos assistindo, como assim fé raciocinada? Como seria isso? Perfeito. É aquela fé que nos permite questionar. É aquela fé que me permite perguntar, porque eu quero entender. Porque eu só posso realmente fundamentar a minha fé naquilo que eu entendo, naquilo que faz sentido para mim. Como eu posso acreditar, Mary, em algo que não faz sentido? Sim. Na etapa da humanidade que nós estamos, a era do conhecimento, onde não há mais barreiras para conhecer. Todo mundo com um aparelhinho desse na mão, a qualquer momento você achou algo diferente, pesquisa nos motores de busca. E vai ter lá centenas ou até milhares de respostas para a sua questão. Então hoje não praticamente, porque há localidades ainda com difícil acesso à informação, ainda existe. Mas em sua grande maioria o mundo virou uma pequena aldeia, porque nós estamos acessíveis a todo mundo. Você tem um parente ou um amigo que mora no Japão e em questão de segundos, através de um equipamento pequeno, a gente entra em contato com ele. Então, quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. Então não faz sentido hoje a gente falar em acreditar sem compreender, né? Ainda que eu não possa perguntar a um colega que professa a mesma religião que eu, ou àquele que, para mim, é o mais instruído na minha religião, mas eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a livros, hoje em dia é tudo muito acessível. E eu posso querer saber, eu posso querer perguntar, e isso não é desmerecer a fé, isso não é duvidar de Deus, não é duvidar de Jesus para nós cristãos, não é duvidar. Ao contrário, é mérito nosso querer compreender um pouco mais. Porque quanto mais eu compreendo, mais sólida é a minha fé, porque não vai dar espaço para dúvidas. Né? Enquanto nós temos espaço para dúvida, a nossa fé vacila. Diante de uma determinada situação que eu não compreendo, eu vou ficar na dúvida. Mas se a todas as minhas perguntas me for permitido buscar uma resposta e tentar compreender, aí a minha fé se solidifica cada vez mais. Isso. É lógico que vai ter questões que a gente ainda não compreende, lógico que vai. Mas eu acho interessante as respostas que às vezes os espíritos trazem até no livro dos espíritos. Você não entendeu nem o básico, já que é o avançado, né? É mesmo. Você não se entende nem com sua própria vida, está querendo entender como é que Deus criou o universo. Calma. A gente vai chegar no ponto de compreender todas essas questões, mas para isso a gente tem que ter condições de receber. Eu acredito que o conhecimento, tanto o conhecimento do mundo material como o conhecimento do mundo espiritual, ele obedece a níveis. A gente precisa solidificar um nível para poder aguentar, suportar o próximo nível. Se nessa construção desaba. E é onde a gente vê as pessoas, às vezes, naquele comportamento orgulhoso de dizer, me convença. Não, meu filho, eu não vou tentar lhe convencer, porque você já está convencido. É diferente de quem quer saber, de quem quer entender. A pergunta de quem quer compreender é, me explique, eu quero entender. Né? Agora, aquele que diz, me convença, esse já está convencido. Nada do que você disser vai mudar a opinião dele. A não ser que no momento futuro, diminuída essa energia do orgulho, ele realmente queira saber. É interessante. Você falando aí da questão, né, que nós vamos por etapas, eu estava lembrando de Dr. Décio, no congresso agora, espírita, né, em janeiro, ele falando de que um livro que ele mais 3 médicos, né, fizeram agora, o Cérebro Trino, se eu não me engano o nome do livro, e ele disse que de um parágrafo de André Luiz, ele escreveu 40 páginas do livro. Um parágrafo. Né? Aquela coisa, a gente lê, mas tem muita coisa ainda que a gente nem compreendeu. Verdade, né, Suzy? Verdade. E aí algumas pessoas dizem assim, né, eu lembro...
nessa discussão da fé, né, da questão espiritual, do mundo espiritual e tudo. E aí uma pessoa uma vez me perguntou, mas como acreditar em Deus? Como acreditar numa coisa que você não sabe que existe? Como você prova que existe Deus? Isso, né? Então, isso é um questionamento. É uma pergunta comum. Eu acredito que é assim, a mais recorrente, né? Principalmente por aqueles que ainda não têm uma religião definida e não se sentem realmente alheios a isso, não se consideram propriamente ateus, né? E tem essa dificuldade. A questão, Mary, é que nosso raciocínio, materialmente falando, ele é fundado em imagens, né? A gente associa, não só imagens, sons também. Uhum. A gente associa uma imagem e um som a um objeto. A gente sabe que isso aqui é uma cadeira, a gente sabe que isso é roupa. Nós associamos esses objetos a uma imagem mental e a gente associa a um som da palavra. Por isso, às vezes, as pessoas que têm surdez ou que são cegas têm essa dificuldade na capacidade de abstração. Por conta disso, quando eu penso o seu nome, Mary, eu já formo uma imagem de você. Quando eu penso em qualquer pessoa da minha família, eu formo uma imagem dela. Uhum. Mas quando eu penso em Deus, eu não tenho uma imagem para associar. E nós já passamos daquela fase de associar a imagem de Deus ao velhinho, do cajado. Essa imagem está mais para Moisés do que para Deus. Né? É verdade. Então, para pensar em Deus, nós temos que ter uma capacidade de abstração maior. Uhum. Nós precisamos compreender como a doutrina espírita, através dos espíritos, nos explicam no livro dos espíritos. Olá, eu sou Sofia Balves. Gente, perdão, aqui uma interferência. Isso, uma interferência. E propriamente o que é que acontece? Procure a causa, né? Observe o efeito e procure a causa, e nós vamos encontrar Deus. Em tudo aquilo que o homem não foi capaz de fazer, a gente precisa encontrar aquela causa, e aquela causa vai ser o Criador, aquela causa vai ser Deus. Então a gente observa a natureza. Tem até uma música do Grupo Acorde, antiguinha, mas que traz esse tema, trabalha esse tema de forma belíssima, onde a letra diz: eu vejo Deus nas flores, nos pássaros. Até no casal apaixonado ele vê Deus, porque percebe aquela energia do amor que vai além do amor material, físico, sensual. É aquele amor fraterno realmente, de duas almas que se reencontram. Então, como perceber, sentir a presença de Deus? É no sentimento de humildade, porque o problema é que nós ainda somos muito orgulhosos e queremos ser convencidos. Mas no sentimento de humildade, observar tudo o que existe e entender que se não houver a presença de Deus, a gente não tem como explicar a criação daquilo tudo. A ciência roda, e o resultado não tem explicação material. Ora, se não tem explicação material, a resposta já está dada. Né? Então eu acredito mesmo que o desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa capacidade intelectual vai avançar para acompanhar a nossa fé nesse sentido, de que nós aos poucos vamos nos libertando desse orgulho que nos faz exigir ser convencidos, para aquela humildade da aceitação, né? Porque eu enxergo dessa forma. Às vezes a gente não enxerga Deus porque nós somos orgulhosos. E nesse nosso orgulho que nos cega, nós deixamos de perceber tudo em nossa volta, inclusive a nós mesmos. Imagina a beleza que a pessoa simplesmente não existe. Aí um casal se junta e através dessa relação, um deles abriga dentro dele o desenvolvimento de outro ser, e daqui a pouco você tem um filho. E é como se nunca a sua vida tivesse existido antes desse filho, porque a gente nem pensa como era antes dele. É verdade. Então, até nisso, que numa visão materialista tem uma explicação biológica, mas a gente consegue perceber a presença divina na animação daquele corpo. Não é apenas um amontoado de células orgânicas. É uma pessoa, é um ser humano, diferente do pai, diferente da mãe, um ser humano com emoções, sentimentos, vontades, tudo individual.
uma complexidade, né? Uma verdadeira complexidade. E nesse contexto que a gente vai ampliando, né, a capacidade de entendermos a divindade num olhar muito mais amplo, né? E aquelas pessoas que se dizem ateu, né, que não acreditam em nada. Então, muitas pessoas hostilizam, né, discriminam. Alguns discriminam os que têm fé e outros discriminam aqueles que não acreditam, né? Isso. Então, como a gente, eu acho que não seria nem a questão de hostilizar, mas como a gente pode se relacionar e entender essas pessoas que dizem ser ateus? Perfeitamente. No caso de nós convivermos com alguém que se designa como ateu, que se acredita ateu, nossa postura é de respeito por essa pessoa. Ele tem direito de acreditar ou desacreditar. É um direito dele enquanto individualidade, enquanto pessoa. Da mesma forma que nós adoramos que respeitem as nossas crenças. Nós que temos uma religião ou que seguimos, professamos algum tipo de fé, e por mais que essa fé aos olhos dos outros pareça equivocada ou às vezes impossível, nós gostamos de receber esse respeito. Olha, você acredita nisso? Eu não acredito, mas tudo bem, é a sua fé. Por que não nós exercermos esse mesmo respeito por aquele que simplesmente não acredita? E não é que ele acredite diferente, tem aquele que realmente não acredita em nada, e para ele o mundo é apenas um mundo material, e ele se satisfaz com essa realidade que ele criou para a vida dele. Não tem perspectiva de vida após a vida, não tem perspectiva, acredita realmente que todas as conquistas são meramente materiais, mas é a crença dele, né? É a forma como ele se vê no mundo. Se essa pessoa nos dá espaço para conversar, para tentar mostrar a nossa visão de mundo, se ele está aberto ao diálogo, aí a gente dialoga. Se ele não está aberto ao diálogo, a gente respeita. E eu acredito que na hora em que a gente aprender a se comportar dessa forma, respeitando o espaço de cada um, e somente interferindo quando realmente nos for permitida essa intervenção, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Vamos criar muito menos problemas, vamos ter praticamente zero de inimizade, né? Porque o respeito é a base de tudo. Isso é tão interessante, como quando você abre um espaço para o respeito na relação, né? Você está deixando que o outro também te respeite. Exato. Você está ensinando pelo exemplo. Exatamente. E você trouxe uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente quer convencer o outro. Não, mas como assim você não acredita em Deus? Como se, né, a pessoa estivesse cometendo algo, um crime. E aí, às vezes, o seu comportamento faz até com que o outro questione. Como é mesmo esse negócio aí que tu vai, né? Ou como é isso? Porque tem um problema sério nisso quando a gente tenta convencer. Quem somos nós para ser exemplo para os outros? Então, às vezes, a gente prega de boca e é natural. Novamente eu digo, é natural que a gente erre. A gente ainda está num mundo de expiação e provas. Mas nós não podemos colocar para o outro que se considera ateu, que ainda não acredita em Deus, que muito menos acredita em Jesus. E a gente coloca que a crença em Deus é importante, porque é o nosso Criador, porque criou tudo que existe, porque nós só existimos porque Deus nos criou, e Jesus é guia e modelo, e que viver com Jesus é muito bom, e traz paz, e traz isso. Aí daqui a pouco a gente está brigando, reclamando, acusando, ou mesmo importunando essa mesma pessoa, importunando, sendo inoportuno, né? Trazendo para ele um desconforto. E se eu estou trazendo um desconforto para você, eu falo tanto que Jesus é paz, é amor, é caridade, é bondade, é tratar bem, e eu não lhe trato bem. Então, eu posso fazer o efeito contrário. No lugar de eu lhe mostrar e de uma certa forma, trazer você para junto da religiosidade, seja ela qual denominação for, eu vou lhe afastar. Porque o exemplo de religioso não está condizente com a teoria. Então, para aquele que já é em algum grau religioso, é mais fácil ele compreender que nós também erramos. Mas na hora que a gente tenta convencer quem não é religioso, principalmente aquele que se considera ateu,
a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai virar exemplo. Uhum. E qualquer falha nossa vai ser associada à religião. Isso não é justo, mas é assim que acontece. A religião não somos nós, né? Nós ainda estamos aprendendo com a nossa religião. Nós estamos ainda aprendendo com o que nos está sendo ensinado. Mas para quem está de fora, o olhar não é esse. Então eu acredito que a gente tem que realmente respeitar o espaço do outro e ir dialogando à medida que esse diálogo for solicitado, for receptivo, ainda que não solicite, mas deixe claro que aceita. Aí a gente chega junto, tem uma conversa, mas com muito cuidado, para não invadir o outro, porque é uma violência. Você não permitir que o outro tenha suas próprias convicções é uma violência contra o próximo, é falta de caridade. É interessante, Suzy, você trouxe algo no contexto da sua fala que nos faz questionar, né? Não basta apenas ver para crer, mas é necessário compreender, não é? Então, dentro desse contexto, será que nós, ditos religiosos, compreendemos o Cristo? Essa pergunta é forte. Nós ainda estamos aprendendo. E eu falo novamente da evolução do pensamento religioso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente amplia nossa capacidade de entender. E aí, quando a gente relê os ensinamentos de Jesus, a gente já tem um novo olhar. E é interessante que, por mais que as pessoas digam assim, eu já conheço o Evangelho de capa a capa. Realmente, você conhece as palavras que estão ali escritas. Mas o significado disso tudo vai sendo ampliado à medida que a gente estuda. Sim. É por isso que a gente pode repetir o estudo do Evangelho 500 vezes. E a cada uma delas a gente vai adquirir um sentido novo. A gente vai, como você trouxe, pontuou a questão de um parágrafo, né, de uma frase, rendeu 40 páginas de reflexões. Imagina quando a gente lê o Evangelho, logo quando a gente se vincula a uma religião, ou quando a gente simplesmente iniciou naturalmente, independente de vinculação religiosa, você começou, se eu quero estudar o Evangelho de Jesus, e começa aquelas leituras. Aí você estudou hoje, e seguiu sua vida, amadureceu fisicamente, porque os anos passaram, mas amadureceu também o seu pensamento religioso, sua capacidade de compreender com as leituras complementares, sobretudo os espíritas. Tem muita leitura complementar de instruções dos espíritos, são tantos livros que eu acho que nenhum ser humano numa encarnação dá conta de ler. E mesmo que você se dedique só a isso. Então o que é que acontece? Nesse sentido, cada vez que a gente repete, tipo, daqui a 10 anos eu fizer a leitura do mesmo trecho do Evangelho, eu vou encontrar um significado maior. Não é que aquele primeiro estava errado, é que ele estava limitado. E cada vez mais nós vamos compreendendo a Jesus em sua grandeza cada vez maior. E encontrando essa grandeza, esses ensinamentos cada vez mais amplos em entendimento, nós vamos aumentando nossa percepção e nós vamos compreendendo melhor a missão de Jesus. Então, de fato, nós hoje ainda estamos aprendendo. Ainda estamos em processo de compreender a Jesus. Mas isso não é motivo de desanimar, não. É ao contrário. É uma motivação para seguir adiante e continuar para querer estudando. saber mais, né? Querer saber mais. E aí, nesse contexto, Suzy, que você falando, cada vez que a gente abre o Evangelho, aquilo que a gente já leu 1000 vezes, a gente vai ter um outro sentido, né? E isso acontece muito quando a gente faz o Evangelho no lar. Que a gente já caiu trocentas, como diz os adolescentes, trocentas vezes, e você vai ler naquele momento, traz um contexto diferente de entendimento. E aí, a doutrina, né, traz sempre Kardec na sua forma de lidar, nos explicando e desmiuçando realmente o sentido, né, do Evangelho, no sentido da doutrina, no sentido racional dessa estrutura toda. Tem uma frase que toda vez que eu leio, me vem um entendimento, e eu gostaria que a gente pudesse fechar nossa conversa com essa reflexão. Kardec diz o seguinte, já que nós estamos falando de fé, não é? A fé inabalável
é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É uma frase forte. E Kardec foi muito feliz e teve muita segurança quando disse justamente essa discussão que a gente teve antes da relação entre religião e ciência, né? Enfrentar, encarar a ciência face a face em qualquer época da humanidade. Nós, sobretudo espíritas, que trazemos essa possibilidade de questionar e de buscar o entendimento para solidificar a nossa fé, nós não temos medo das descobertas da ciência, porque nós não nos fundamos em dogmas propriamente ditos, na acepção própria do termo, que é uma assertiva que não pode ser questionada, não. Todos os princípios da doutrina espírita, eles podem ser questionados sim. E quando nós questionamos, nós verificamos que há uma explicação racional para aquilo. Sim. Né? Então, essa assertiva de Kardec, ela nos traz tranquilidade quanto à nossa fé. Nós realmente nos sentimos como inabaláveis nesse sentido. Eu não me incomodo com as descobertas da ciência, porque eu tenho tranquilidade de que a ciência vai referendar o que a doutrina já nos revelou através da explicação dos espíritos. Então é fato, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, religiosa e científica. Nós temos esses 3 pilares que fundamentam o nosso entendimento e a nossa fé. E diante disso, nós não nos abalamos, nós não colocamos em xeque aquilo que nós sentimos, pois sabemos que aquilo que a gente ainda não compreende é porque ainda não tivemos capacidade de entender. Com o avanço do desenvolvimento dos nossos estudos e o amadurecimento, inclusive, né, nossa maturidade, não só física, mas espiritual também, vai nos ser revelado muito mais ainda. Querida Suzy, muito obrigada da sua presença aqui no Ponto a Ponto, mais uma vez nos esclarecendo, né, você que está aí nos assistindo, podendo ter esse momento de refletir sobre a fé e justamente compreendendo o que a gente pode fazer para fortalecer a nossa fé, não é, Suzy? Exatamente. Então, estudar, exercitar, não é? Compreendendo isso, a gente vai estar seguindo os passos do mestre, não é verdade? Com certeza, humildade sempre, porque é preciso ter humildade para estudar e receber os ensinamentos novos. Né? Porque é aquela questão, estudando o Evangelho, a gente vai inevitavelmente ter que fazer uma mudança íntima. Com certeza. Então, meus queridos amigos e amigas, muito obrigado pela presença de vocês, ficamos aqui felizes por mais um Ponto a Ponto e até o próximo encontro. Um abraço. Um abraço.